agora vamos para aquela notícia que pegou o Vascaíno de surpresa. E me pegou de surpresa, provavelmente te pegou de surpresa também. Ontem, por volta das 9 horas da noite, o jogo ainda estava em andamento, estava nos momentos finais da partida. Um dos maiores setoristas do futebol sul-americano, né, que é o César Luiz Merló, ele trouxe uma informação relacionada a um interesse do Vasco da Gama pelo atacante nigeriano Christian Eberê. Hoje, esse atacante ele tem contrato com o Cruz Azul do México. Contrato até o meio do ano de 2028, tá? O Christian Eberê, ele é um atacante que consegue atuar tanto como centroavante, quanto também como um ponta esquerda. Ele é ambidestro, tem 1,77 m de altura, jogador forte fisicamente. E é um jogador que consegue fazer essas funções. Ele é bem... consegue desempenhar no ataque, na ponta. É um jogador bem interessante com relação a características. Só que aí eu não conhecia o Christian Eberê. Essa informação veio como uma bomba, porque até o César Luiz Merló complementa ainda a notícia, dizendo que nesse momento o Eberê é quem encabeça a lista de candidatos a ser o novo reforço do Vasco da Gama para o restante da temporada. E aí eu falei, pô, eu vou dar uma olhada nesse jogador. Quem é Christian Eberê? Quem é o atacante nigeriano que encabeça a lista de reforço do Vasco nesse momento, de acordo com o César Luiz Merló? E aí eu fui dar uma olhada nos números dele desde 2022, até porque é um jogador que já não é tão novo, tem 28 anos de idade, só que a carreira dele começou velho, podemos dizer assim, porque ele teve uma passagem longa até pelo futebol brasileiro, só que passou por clubes como Lajeadense, Fluminense de Joinville, Metropolitano, Maringá, Pouso Alegre. E foi em 2022 que ele saiu do Brasil depois de uma passagem pequena pelo Vila Nova de Goiás para o Uruguai. Olha que loucura, gente. E aí chegou ele em 2023 no Uruguai. E ele atuou no Plaza Colônia em 2022 e 2023 também. No Plaza Colônia em 2023 foi a primeira e única grande temporada desse jogador. Foram em 35 partidas, 17 gols marcados. Destaque esse, no Uruguai, que o fez ser vendido para o Nacional. Ele sai de um clube de pequeniníssima prateleira e vai para um clube gigante do Uruguai, pelo destaque que teve. E aí, amigo, começou a mostrar quem é. 14 jogos, 2 gols marcados no seu primeiro ano no Nacional. No seu segundo ano no Nacional, até a metade do ano, ele em 31 jogos, ele em 10 jogos teve 3 gols marcados e 3 assistências. O contrato dele com o Nacional se encerrou. E ele, aliás, o Nacional resolveu emprestá-lo para o Plaza Colônia. E ele teve em 22 partidas 1 gol e 5 assistências. Não foi bem no Nacional. E o Nacional conseguiu vendê-lo para o Cruz Azul do México. E desde então ele se encontra no Cruz Azul. Já está indo para a sua segunda temporada no Cruz Azul. Ano passado, em 19 jogos, foram 4 gols. E agora, nesse ano, em 2 jogos, ele marcou 1 gol. Esse é o jogador que, de acordo com César Luiz Merló, hoje encabeça a lista de reforços do Vasco. Ontem, até na parte da noite, os amigos do canal Vasco trouxeram a informação que, ao entrar em contato com o staff de jogador, foi confirmado que não chegou nada até o momento. Eu não gosto de desmentir informação, tá? Foi uma informação que César Luiz Merló trouxe e eu estou compartilhando a vocês. Gente, sinceramente, vou ser muito reto, muito sincero, muito honesto. Se o Vasco da Gama estiver negociando com esse rapaz, com esse atleta, com esse jogador, tem que ser averiguado. De verdade. Se o Christian Eberê, que nos últimos 3 anos de carreira, ele teve exatamente, olha que loucura, 13 gols marcados, 2024, 25, 26. Foram 13 gols marcados, tem 28 anos de idade, eu acho que não pode ser considerado como normal. No mínimo, quem colocou esse nome na mesa do Vasco da Gama tem que ser
chama na mesa, se foi o Admar, o que tá acontecendo, cara? Quem é Christian Eberê, amigo? Quem é esse jogador? Pô, não é possível que esses caras não viram que o Vasco tentou o Lloyd Augusto e foi a cagada que foi. Que o Vasco da Gama tentou o suíço Maxime Domingues e foi a cagada que foi. Que o Vasco da Gama tentou o Jean Davi Menezes e foi a cagada que foi. E agora os caras estão indo atrás de um nigeriano. Gente, sinceramente, eu espero que isso não esteja acontecendo. Mas, diante de quem trouxe a informação, que é um jornalista muito sério, tem um trabalho muito bom, que sempre crava as notícias, é algo que me preocupa demais. Durante, né, claro, essa quinta-feira, eu vou estar buscando essas informações a vocês, não consegui ainda buscar isso, pois o vídeo sai às 7 horas da manhã, essa notícia saiu na parte da noite de ontem, tive que fazer pós-jogo, etc, não deu tempo, mas durante essa quinta eu prometo voltar com alguma notícia, mas preocupa. É o Vasco empatando com o time fraco do Independente Medellín, poxa, Christian Eberê na mesa, sinceramente, amigo torcedor, é algo que preocupe muito o Vascaíno pro restante da temporada. Beleza? Fala agora sobre a questão jurídica, tá, cara? Falar pra vocês, é a única coisa que pra mim vai salvar essa temporada do Vasco, é essa decisão da juíza da 4ª Vara Empresarial sair hoje ou amanhã. Por quê, Mário? Qual o desespero? Irmão, enquanto essa juíza não deferir, enquanto ela não aprovar a venda da Vasco da Gama SAF, o Vasco continuará travado nessa busca por contratações. Por quê? Porque a gente não pode anunciar mais um empréstimo DIP de 160 milhões de reais, a gente não pode captar o dinheiro do patrocínio Master que está aí sendo esperado para ser anunciado da Sporting Bet, e a gente não vai destravar as negociações com velocidade pela insegurança jurídica. Então, cara, eu torço muito que ainda hoje a gente possa ter essa decisão saindo aí da juíza Simone, né? Pelo que a gente soube, essa semana seria, né, tomada essa decisão, mas hoje já é quinta-feira, né, esse desespero, né, que tá batendo no torcedor vascaíno e também, né, nas pessoas aí, né, obviamente dentro do Vasco é muito grande. E aí é isso, né, cara? É aguardar, torcer para que agora de manhã, tarde ou na noite de hoje a nossa juíza aí tome uma decisão favorável, né? Aprove, né, a venda da SAF vascaína para que a gente possa destravar as negociações que a gente tanto necessita nesse momento.